Então, o objetivo é desenhar, então, representar a resposta em frequência desse fator aqui, que é constituído, na verdade, por 4 fatores básicos, tá? Um fator constante, que é esse primeiro aqui, certo? Um fator constante, que é esse. Um fator de primeira ordem, que é esse aqui, que está no numerador, e um outro e 2 polos. Um polo em S igual a 0 e um outro polo aqui, um outro polo em menos 10. S igual a menos 10. Então, para construir a resposta, o diagrama de Bode desse sistema, o primeiro passo é escrever a função da resposta em frequência. É o G de J ômega, substituindo S por J ômega. Então, nós vamos ter essa expressão aqui, ó, J ômega mais 5 sobre J ômega mais 10. Agora, nós vamos expressar essa função de G de J ômega como um produto de fatores básicos. Então, o nosso G de J ômega vai ser igual a 100, que multiplica J ômega mais 5, que multiplica 1 sobre J ômega, que multiplica 1 sobre J ômega mais 10. Bom, só que os fatores básicos que nós vamos expressar sempre com ganho unitário para baixas frequências. O que significa? Nós vamos expressar da seguinte maneira: o G de J ômega igual a 100. Aqui eu vou colocar o 5 em evidência. Vai ficar J ômega sobre 5 mais 1. 1 sobre J ômega. E aqui eu vou colocar o 10 em evidência. Vai ficar J ômega sobre 10 mais 1. Ok? Bom, agora nós vamos separar os fatores proporcionais. Então eu vou pegar esse 5, esse 10 e esse 100. Então, veja, vai ficar 100 vezes 5 sobre 10, 50. Então, G de J ômega vai ser igual a 50. J ômega sobre 5 mais 1 vezes 1 não é 100 vezes 5, né? dividido por 10, 50. Exatamente. Sobre J ômega vezes 1 sobre J ômega sobre 10 mais 1. Bom. Então, agora, o que nós vamos fazer? Cada fator básico desse, nós vamos representar a resposta em frequência de cada um deles. Então, esse aqui vai ser o fator básico número 1. Esse aqui vai ser o fator básico número 2. Esse aqui vai ser o fator básico número 3. Certo? E esse aqui será o fator básico número 4. Tá? Então, veja. O G1 de J ômega vai ser igual a 50. Então, o que vai acontecer? Em dB, o módulo do G de J
ômega, do G1 de J ômega em dB vai ser 20 vezes log de 50, que vai ser igual a, então, que vai ser igual a aproximadamente 34 dB. Aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente 34 dB. E a fase do G1 de J ômega será igual a zero. Então, de posse desses valores, nós vamos no diagrama de Bode e fazemos essa representação, tá? Então, veja. Aquele fator básico, ele tem para todas as frequências, olha só, aproximadamente 33 dB. Para todas as frequências. Tá? 34 dB. Então, nós vamos representar isso aqui. Gente, vamos lá. Ó. Para todas as frequências, ele tem o mesmo ganho. Para todas as frequências. E a fase? Para todas as frequências, zero. Tá? Bom, então aqui nós representamos a resposta em frequência do fator proporcional. Bom, agora vamos pegar o segundo fator. O segundo fator. O G2 de J ômega é igual J ômega sobre 5 mais 1. Veja, esse fator básico nós deduzimos na aula passada, e aqui o que interessa é o seguinte: esse fator básico tem uma frequência de canto que nós vamos chamar aqui de ômega C2, frequência de canto, de 5 radianos por segundo. Certo? 5 radianos por segundo. Veja, como é que vai ser o diagrama de Bode desse sistema? Até 5 radianos por segundo, o ganho vai ser 0 dB. A partir daí, vai cair 20 dB por década. Então veja, nós vamos vir aqui no diagrama de Bode. Veja, essa é a frequência 1, 10 a 0, 2, 3, 4, 5, tá? Então essa é a frequência 5, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a frequência de canto. Essa é a frequência de canto. Até aí, o ganho será 0 dB. Tá? Nós estamos fazendo uma aproximação. Até aqui, 0 dB. A partir daqui, o ganho vai cair 20 dB por década. Então veja, aqui eu tenho 5. Essa frequência aqui, se a gente olhar bem, ela é 10 a 1, ela é 10. Então 10, 20, 30, 40, 50. 10 vezes maior que essa, então, se aqui eu tenho a frequência 5, se aqui eu tenho a frequência 5, aqui eu tenho a frequência 50. Então, uma década depois, caiu 20 dB. Por isso que vai ser menos 20. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Vou pegar aqui a forma, vai cair 20 dB por década. Ok? A fase. O que vai acontecer com a fase?
Veja. Essa aqui é a frequência que nos interessa. Vamos ver onde é que está o zero. Está aqui. Ó, essa aqui é a frequência que nos interessa. Tá? Nesta frequência, a fase será... Gente, só uma correção aqui. Tá? Na verdade, esse fator é um fator de primeira ordem, um zero. Portanto, o ganho vai subir 20 dB por década e não cair 20 dB por década. É porque ele está aqui, ele está no numerador. Ele está no numerador, então ele vai subir 20 dB por década. Então deixa eu consertar isso aqui. Tá? Ele vai subir 20 dB por década. Vai dando Ctrl Z. Tá? Ele vai subir 20 dB por década. Então, essa frequência que interessa vai estar em mais 20 e não em menos 20. Então, vamos lá. E a fase? Nessa frequência, ele vai estar em 45 graus. Uma década depois, ele vai estar aproximadamente em mais 90. E uma década antes, aproximadamente em 0. Então, era uma curva que não é exatamente uma reta, mas é algo que faz aproximadamente isso aqui. E aqui ela é 0. A fase começou uma década antes em 0. Uma década antes, aproximadamente 0. Uma década depois, aproximadamente 90. Ela tende a 90 graus. Tá certo? Tende a 90 graus. É isso. Então, esse aqui, gente, em vermelho, é o segundo fator. Tá? É o segundo fator. Bom, o terceiro fator é o G de 3, é 1 sobre J ômega. 1 sobre J ômega, G de 3, G3 de J ômega, é igual a 1 sobre J ômega. Esse fator é o fator integral, certo? O fator integral cai 20 dB por década, sempre. Então, o que acontece com esse fator? A curva, na frequência 10 a menos 2, o ganho vale 40 dB. Na frequência 10 a menos 2. 40 dB. Na frequência 10 a menos 1, 20. Na frequência 10 a 0, que é igual a 1, 0, e assim vai. Ou seja, o ganho cai 20 dB por década. Então vamos fazer aqui, ó. É uma reta. Esse é o fator 3. Esse fator, a fase dele é sempre igual a menos 90 graus. Sempre igual a menos 90 graus. Para toda a frequência. Ok? E o quarto fator, então esse fator, ele cai sempre menos 20 dB por década, e a fase sempre igual a menos 90 graus. O último fator é um fator também de primeira ordem, que é o G4 de J ômega, 1 sobre J ômega sobre 10 mais 1. Esse fator tem uma frequência de canto 4, que é igual a 10 radiano por segundo. Esse fator é um fator de primeira ordem que está no denominador.
esse fator até a frequência de canto 10, o ganho vale 0, e a partir dessa frequência o ganho cai 20 dB por década. Certo? Então é o contrário daquele outro fator. Veja. Vamos fazer primeiro o ganho. Essa aqui é a frequência 10, ó. Tá? 10 elevado a 1. Então, tá aqui. Até esse ponto, o ganho vale 0. E a partir daqui, cai 20 dB por década. Então, vamos lá. Tá? Lembrando que aqui tem duas curvas, uma vermelha e uma laranja. Só deslocar aqui um pouquinho para a gente ver. A partir dessa frequência, cai 20 dB por década. Então, uma década depois, ela está em 20. E a fase? A fase. Na frequência 10, ela vale... Até 10 ela vale 0. Na frequência 10, na frequência 10 ela vale menos 45. Uma década antes, praticamente 0. E uma década depois, praticamente menos 90. Certo? Então, vamos fazer aqui a curva. Aproximadamente. Então veja, nós expressamos a resposta em frequência de cada um desses fatores, tá? Do fator 1, do fator 2, do fator 3 e do fator 4. Aqui nós temos um produto, mas no diagrama de Bode nós temos uma soma. Então nós vamos no diagrama de Bode e somar ponto a ponto, certo? Ponto a ponto. Então veja, o que vai acontecer? Nesse ponto eu tenho 33 que foi provocado, 34 dB que era devido ao proporcional. E tenho 40 que é devido ao integral. 40 mais 33 dá um valor lá em cima, certo? Foge a escala. Mas se nós somarmos aqui, veja, olha, aqui eu tenho 20. 20 mais 33 dá aproximadamente 53. Dá alguma coisa aqui, ó. Nesse ponto aqui, o que nós temos? Todos estão 0, menos essa. Então, dá o próprio 34. Correto? Se eu considerar aqui agora, essa aqui subiu um pouco, olha, até aqui, veja. Todas são 0, menos essa, que tem um valor aqui um pouquinho para baixo. Ó. Então, somando, ó, essa menos essa, porque aqui está negativo, dá um número mais ou menos aqui. O fato é o seguinte, até essa primeira frequência, o que nós temos? Nós temos uma queda, nós temos peraí, vamos consertar isso aqui. Nós temos um gráfico, uma curva, uma reta, na verdade, que tem a mesma inclinação dessa. Correto? A mesma inclinação. O resto todas eram constantes. Então, a única inclinação é devido à resposta em frequência do integrador. Quando chega aqui, veja, gente, o que está acontecendo? Olha, aqui está caindo 20 dB por década e aqui está subindo. Olha, se eu tenho aqui caindo 20 dB por década e aqui está subindo, nós vamos manter constante. Não vai nem subir, nem cair. Então vai acontecer isso aqui. Nós vamos ter um pequeno trecho
constante. A partir desse ponto, volta a cair 20 dB por década, porque entra um outro fator que está caindo 20 dB por década. Então, acontece isso aqui, ó. Vai cair, vai estar paralelo a essa aqui, aproximadamente. Tá? Isso aqui é a resposta, o ganho do sistema completo. Já a fase, o que vai acontecer com a fase? Primeiro, a fase começa em menos 90. Correto? Termina em quanto? Olha, aqui nós temos mais 90. Aqui eu tenho duas somadas, menos 90 e menos 90. Correto? Também vai terminar em menos 90. Correto? Vai terminar em menos 90. Então, nós vamos ter algo que começa em menos 90, começa a cair, porque, aliás, começa a subir por causa, a influência do zero acontece primeiro, e depois volta a cair, volta a ficar em menos 90, aproximadamente. Ou seja, aqui nós tínhamos um produto, na curva de resposta em frequência, nós temos uma soma. O efeito do zero acontece um pouco antes do efeito do polo. A frequência de canto do zero está em 5 radianos por segundo. E a frequência de canto do polo está em 10. Então o zero, o efeito dele ocorre primeiro que o efeito do polo. Por isso que acontece assim. Vamos traçar então a curva exata no MATLAB. Então no MATLAB nós temos o seguinte: o sistema tem um numerador que é igual a 100 e 500 e um denominador que é igual a S ao quadrado, que é 1, S ao quadrado, 10S e 0. Tá? Então esse é o nosso sistema. Então o nosso sistema é uma função de transferência. E nós vamos mandar traçar o diagrama de Bode. Tá? Então tá aqui, veja, as escalas não são exatamente as mesmas. E a curva aqui é uma curva exata. Tá? Vamos só colocar um grid aqui para ficar mais fácil. Veja, é uma curva exata. Então vamos observar. Primeiro, aqui é a frequência 10 a menos 1. Esse ponto. Está praticamente em menos 90, ela cai e volta para menos 90. Veja que começa em menos 90, que nós desenhamos, e termina em menos 90. O desenho aqui não está muito bonito, mas é isso. Olha, ela começa em menos 90 e atinge, olha, aproximadamente menos 70 a fase. Sua escala lá está muito Tá certo? Então veja, a escala é uma aproximação. É uma escala até zero. Agora, o ganho, veja o ganho. Na frequência 10 a menos 1, aqui está indicando um ganho que está entre 50 e 60. Veja, na frequência 10 a menos 1 está aqui, ó, essa é a frequência 10 a menos 1. Tá? Nessa frequência 10 a menos 1, olha, o ganho está entre 40 e 60. Nós calculamos aqui um ganho de 54. Lembra? Então é o que está aqui, ó. Tá? Pode ver que está caindo aproximadamente 20 dB por década. Olha, aqui está 54. Aqui está aproximadamente 34. Veja que tem uma pequena mudança de inclinação aqui nessa posição. E depois volta a cair. Tem uma pequena mudança. Não tem a mesma inclinação. Então, esta é a curva exata. Aquela outra curva, a curva aproximada.